Olá, olá, olá! Estamos começando a 9ª semana desse trimestre incrível que estamos analisando um pouquinho a respeito da nossa história e do porquê que nós acreditamos naquilo que acreditamos. Então, semana passada eu acho que foi incrível quando a gente estudou um pouquinho a respeito dessa questão de saúde, né? Às vezes a Igreja Adventista fala sobre isso e fala assim, mas por que o pessoal fala sobre saúde, regime alimentar? Aí você vê que tem a ver, inclusive, com a nossa própria história, né? E nessa semana a gente vai falar a respeito do Evangelho no Adventismo. Então deixa eu explicar duas coisas aqui para vocês, que ao longo da semana vai ser interessante para você poder ter a compreensão um pouco maior. Primeira coisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela se organizou como igreja em 1863. A partir disso, era um grupo pequeno de pessoas, de poucas igrejas, mas com essa visão de pregação para toda a tribo, nação e povo, essa igreja começou a crescer. E como ela começou a crescer, ela teve a necessidade de ter algumas organizações. Então, daquela época para hoje, a gente percebe, né, como é que foi a organização. A igreja local, a soma de algumas igrejas num determinado geografia é uma associação, a soma da associação em alguma geografia se chama união, em cima desta união, que é a soma das igrejas da associação, dos distritos, nós temos então a divisão sul-americana, ou então a divisão ao redor do mundo, e então nós temos o escritório geral da Igreja Adventista que fica lá nos Estados Unidos. Então a gente tem todas essas camadas de organização para que a igreja seja extremamente organizada, para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Tanto é que quando você olha para o Adventismo, para o Adventista lá na China, ou aqui no Brasil, lá na Índia, ou então na Argentina, basicamente o Adventista ele acredita nas mesmas coisas. Por quê? Exatamente por essa questão de organização. E hoje, de 5 em 5 anos, a gente tem o que a gente chama de Conferência Geral. O que é Conferência Geral? É a reunião da liderança do mundo inteiro em um lugar onde eles tomam algumas decisões. Dentre essas decisões, quais serão os líderes da Igreja Mundial para os próximos 5 anos. Ali nesse encontro também normalmente tem ali alguns debates, alguns extremamente acalorados, inclusive sobre algum tema que seja relevante. Por exemplo, nos últimos anos, um tema que tem ocupado a tribuna e o tempo nas conferências gerais é a respeito da ordenação da mulher. E então o mundo inteiro vai se posicionando, vai conversando, vai falando, vai argumentando, até que chega a uma decisão, que é uma decisão um pouco mais madura. Então, por que eu estou explicando isso? Porque um evento como esse, de organização da igreja, de debate de ideias, aconteceu em 1888. E nesta reunião aconteceram algumas coisas importantes que meio que mudaram a visão da Igreja Adventista até então. Então esse é um primeiro conceito. O segundo, rapidamente, para a gente poder acabar e amanhã a gente continua, é de que a verdade ela é como se fosse um degrau. Quando você olha para uma escada e você olha para o 10º degrau e você olha assim, como é que eu cheguei no 10º degrau? O 9º degrau ele foi importante para eu chegar no 10º. O 8º degrau foi importante para eu chegar no 10º. O 7º degrau foi importante para eu chegar no 10º. O que eu quero dizer isso para você? Quando a gente olha para a Bíblia, é da mesma forma. Existem alguns assuntos que são assuntos, vamos dizer, que é o degrau 10. Mas você só chega lá se você entender os outros degraus, os outros assuntos, e eles servem como base para isso. E quando a gente não compreende isso, a gente simplesmente olha para verdades de forma individuais, e isso pode ser um problema. Amanhã eu vou explicar um pouquinho mais a respeito desse conceito para você.